Olá, olá. Bom, vamos lá, vamos começar agora a parte bem prática do nosso processo de construção de conteúdo sobre construção de marca. Vamos falar sobre posicionamento de marca aqui nessa aula, ok? Sobre como a gente quer posicionamento, como a gente pensa posicionamento e como a gente constrói posicionamento de maneira prática, sempre orientado para o comportamento do cérebro, né? Vamos resgatar aqui o processo de contraste. O contraste como um elemento muito importante nos meus processos cerebrais. Resgatando o que é contraste, contraste é um estímulo de diferenciação que o ambiente apresenta e eu capturo a partir do meu sistema nervoso de identificação e associação de estímulos de informação sensorial, ok? Então, o contraste é importante para o cérebro, porque o contraste revela um foco de atenção que eu preciso dar ao ambiente para algo que é diferente. Diferente no sentido de que eu não tenho ainda a informação completa sobre aquele elemento, e por não ter a informação completa sobre aquele elemento, primitivamente falando, ele significa um processo de insegurança, um processo de perigo para a minha sobrevivência. Então, eu preciso dar a atenção a essa diferenciação que opera no ambiente, que eu capturo no ambiente, para compreender o que ele significa de fato, construir a significação no meu inconsciente, muito atrelado à significação de segurança e de confiança, para que eu possa operar uma resposta, um comportamento que seja positivo a esse estímulo no ambiente, ok? Então, quando a gente olha para esse conceito de contraste na prática, conectado ao comportamento cerebral, e eu traduzo isso para o espectro de construção de marca, eu estou falando de posicionamento de negócio. E aí, quando eu falo de posicionamento de negócio, eu estou indo além do processo de construção de ativos de marca, estou pensando em negócio, de fato, porque o posicionamento reflete a diferenciação do negócio. Quando eu olho para o mercado competidor e vejo os meus concorrentes operando comunicação, operando discurso de marca, operando negócio, o que de fato diferencia o meu negócio, o que de fato torna o meu negócio único para o consumidor. E essa diferenciação e esse elemento único precisa gerar um impacto de contraste para esse consumidor, de contraste no cérebro desse consumidor. Quanto mais contraste o consumidor entende nessa relação dual com a marca, mais atenção ele vai dar para essa marca e mais significação ele vai construir para essa marca. Então, o posicionamento com o seu espectro de contraste funciona como, de fato, uma primeira porta de acesso ao mercado consumidor e uma primeira porta de acesso do consumidor ao meu universo de construção de marca, ao universo que a minha marca quer construir no seu inconsciente, justamente porque ele é o drive principal para a geração de contraste e conexão com a atenção do meu consumidor, justamente porque ele entrega este contraste, ok? E aí a gente vai trazer um conceito de Unique Selling Point, que é USP, que é de fato, preciso encontrar nas minhas análises de negócio, na minha construção de produto, nas minhas configurações de serviço, qual é o atributo, qual é o ponto de negócio que diferencia de fato o meu negócio, que só eu tenho e que os meus concorrentes de fato não conseguem entregar, ok? E esse atributo varia dentro do espectro de negócio. Isso pode estar relacionado à precificação, a depender do mercado de atuação, isso pode estar relacionado ao produto, relacionado à tecnologia, relacionado ao serviço, mas também relacionado à marca, né? Qual é a construção de significação que eu denoto e trago para o meu projeto de construção de marca também pode funcionar como um diferencial no meu posicionamento de negócio, tá? Quando a gente fala em marcas de consumo, em marcas de competição bastante acirrada,
e de difícil espectro de diferenciação em termos de produto, de precificação e assim por diante, muito possivelmente esses negócios têm um trabalho muito bem alinhado, muito bem construído, muito bem azeitado na construção de marca, porque a marca, aqui nessas situações, nesses tipos de mercado, além de operar como um elemento de construção de significação, de conexão, de estímulo de compra, de operação num processo de tomada de decisão, de ação de compra, ele também potencialmente opera como um atributo de diferenciação do negócio. Então, a maneira como eu construo a marca, a depender do meu mercado, do mercado de atuação, também funciona como um unique selling point para o negócio, tá? Mas aqui isso precisa ficar muito claro. Posicionamento, ele tem a ver com essa diferenciação de negócio e pode englobar outras esferas de negócio e deve, provavelmente, engloba outros aspectos do negócio, como produto, preço, operação, vendas, e assim por diante. E também pode ser que a construção de marca seja um elemento escolhido conscientemente como um elemento de diferenciação do negócio. Mercados muito competitivos, de baixa diferenciação em termos de produto, em termos de operação, geralmente olham para a construção de marca como um espectro de diferenciação de negócio, gerando conexões mais fortes com o mercado, ok? Então é isso. A marca traz valor para o produto. A gente, ao longo do bloco de cérebro, falamos bastante de Nike, a gente sempre traz exemplo de Nike, e, de fato, esse curso não é patrocinado por Nike, mas a Nike ele é um excelente exemplo, porque ele está presente no imaginário coletivo, uma marca muito bem construída, com seus significados muito bem construídos, com entregas relevantes para o mercado. Então, é um exemplo interessante para a gente olhar essa construção de marca, tá, como um dente de sucesso para a gente. Então, é isso. Nike, ela entrega o conceito de marca, né, a construção desse conceito traz para a gente um valor que empresta para o tênis de maneira que é um elemento isolado, sem a marca, um tênis é um tênis no fim do dia, que tem ali seus atributos assim de diferenciação. A gente pode entender muitas vezes a Nike trazendo um processo de inovação que diferencia ela no mercado, ou um processo de material que diferencia ela no mercado, material para produção dos tênis que diferenciam, enfim, um processo de construção de conexão com o comportamento do consumidor, de atitude, de pertencimento, e aqui a gente está falando de marca, que também diferenciam o produto no mercado. Então, quando eu construo um significado de marca para Nike, que no layer de construção de elementos importantes para o nosso cérebro, como pertencimento, segurança e confiança, por exemplo, eu estou construindo também um posicionamento de marca orientado, por exemplo, a pertencimento. E aí eu posso construir toda a minha estratégia narrativa de comunicação, de construção de marca, de go-to-market, orientado, por exemplo, a um processo de pertencimento, e esse processo de pertencimento como um ativo de diferenciação do meu negócio, só eu, enquanto marca, falo de pertencimento, eu utilizo esse atributo de marca para gerar um valor ao produto tênis, que sem a marca tem menos valor. E aqui a gente pode até falar de precificação, o porquê que um tênis com a logomarca ela é mais cara do que sem a logomarca, sem a marca, sem a logomarca, né, da Nike, porque justamente a logo entrega esse valor de significação contínuo para um produto que sem a marca se aproxima muito daquilo que os concorrentes também entregam no mercado, né? Então, como eu vou construir esse posicionamento? Eu tenho o produto cru e nu, eu defino e entendo quais são os atributos que diferenciam esse produto nu e cru, e aí o que a gente está falando pode ser desde a tecnologia, o produto, a matéria-prima, a operação e assim por diante, ou algum posicionamento ou algum elemento de conexão com o cérebro humano onde eu construo o meu posicionamento. O importante é definir qual é esse atributo
e esse atributo vai ser a espinha dorsal para o meu processo de construção de posicionamento de negócio, posicionamento de marca, e ele vai abrir o caminho para que eu construa os outros ativos de marca, os outros elementos de marca. Então, a personalização, as identidades visuais, as narrativas empáticas, a minha estratégia go-to-market vai precisar ser orientada a essa definição de posicionamento, a essa definição de atributos de diferenciação que eu defino como o atributo de diferenciação do meu negócio. Então, a primeira atividade que uma marca precisa fazer ao ser construída é identificar qual é esse posicionamento baseado nos atributos de diferenciação. Ok? Entendi qual é esse atributo, eu vou para o mercado checar. Eu vou checar e entender se de fato esse atributo é relevante para os processos de compra, para os processos de tomada de decisão e de ação de compra, tá? Então, o primeiro exercício que a gente precisa fazer nesse planejamento, nessa checagem de mercado, é mapear os concorrentes. É abrir o mapa de competição do mercado onde eu estou inserido e olhar pontualmente para cada concorrente, para os players que eu entendo que sejam relevantes e que tenham impacto no mercado e, consequentemente, impactam o meu negócio, mas eu preciso olhar para eles, considerando branding, com a intenção de construir marca para o meu negócio, eu preciso olhar para eles com a lupa também do branding, com a lupa do qual é o trabalho de posicionamento que esses caras estão fazendo hoje no mercado, tá? Então, são 3 elementos que eu preciso checar nesse mapa de atributos, olhando para a concorrência e olhando para players de mercado que sejam relevantes para o meu negócio. Então, como os concorrentes, como esses players se posicionam e como eles se posicionam, eu preciso compreender quais são os atributos que eles escolheram para diferenciar o seu negócio na sua comunicação de marca e de posicionamento de negócio, ok? Então, quais atributos são relevantes para o consumidor na jornada de compra? Essa é uma outra compreensão que eu tenho que ter, né? Eu tenho um mapa, eu tenho o checklist dos atributos e dos posicionamentos dos competidores de mercado e os meus, ok? Agora eu preciso conectar isso com os atributos que são relevantes para o consumidor na jornada de compra. Desde o momento onde eu entendo que eu tenho uma dor e eu preciso comprar uma solução que resolva a minha dor, até o momento de fato que eu compro, que eu faço o pós-compra, que eu faço uma recompra, por exemplo. São momentos distintos na jornada, mas eu preciso ter claro em cada momento da jornada quais são os atributos, de maneira macro, que impactam a tomada de decisão importante em cada momento da jornada, tá? E aí eu preciso entender se esses atributos se conectam com os meus atributos de diferenciação, tá? Então, se eu estou falando de um mercado onde a tecnologia como um atributo, por exemplo, não é o atributo mais relevante para a tomada de decisão de compra, faz sentido eu me posicionar como a empresa mais tecnológica do mercado? Talvez não. Essa é a análise que precisa ser feita num projeto estratégico de marca e de construção de posicionamento, tá? Mas é essa conexão que precisa ser realizada para a gente entender sobre construção de posicionamento. E aí, o terceiro elemento, quais são os atributos que diferenciam o seu negócio? É isso que eu estou falando. Então, são 3 layers, né? Os atributos que diferenciam o meu negócio, os atributos que os concorrentes utilizam no seu posicionamento, na sua comunicação, e quais deles, de fato, são relevantes para o processo de consumo e de tomada de decisão ao longo da jornada de compra, ok? Então, eu construo esse mapa de atributos que vai cruzar essas informações. E o resultado desse cruzamento qual é o posicionamento que de fato eu preciso construir, eu preciso utilizar para definir o meu posicionamento de negócio e o meu posicionamento de marca para construção dos ativos de marca daqui para frente, ok? A gente também precisa olhar para a maturidade de mercado. Isso aqui é muito importante para o processo de posicionamento, tá? Então, eu posso estar trafegando num mercado novo, mercado que você não tem competidores ainda, e aqui a gente pode trazer o conceito de oceano azul e oceano vermelho,
que é um conceito já bastante difundido, né, no universo corporativo. Oceano azul são esses mercados ainda sem competição acirrada, né? Você tem poucos players operando, ou você ainda não tem uma atração de consumo muito significativo nesse mercado, são mercados novos, mercados com muitas oportunidades de crescimento. Então, aqui você vai definir um posicionamento que vai te colocar até como uma liderança dentro desse mercado, considerando a abertura de mercado. Você tem essa potencialidade quando você olha para a maturidade de mercado, entende essa configuração de mercado, a tua posição vai ser uma posição, por exemplo, de pioneiro dentro deste mercado. Isso para discurso de marca é super relevante, super interessante para a gente. Ou não, ou você está dentro de um negócio que é um oceano vermelho, que é um mercado já bastante competitivo, já bastante estruturado, bastante estabilizado em termos de comportamento de consumo, tá? E aí você precisa entender qual vai ser o posicionamento olhando para esse universo já bastante consolidado, tá? Então precisa entender isso, precisa entender qual é essa maturidade de mercado. A gente vai olhar para a maturidade de mercado também, considerando o comportamento do consumidor em relação ao consumo de teu produto, né? E a dor que ele tem que o meu produto resolve para ele no fim do dia. O consumidor sabe que tem um problema, né? O mercado sabe que tem uma dor ou não? O mercado sabe que ele precisa do meu produto para resolver o problema? Se não sabe, quando vai saber? E qual é o meu papel no processo de clarificar, de contar para ele que ele tem uma dor que precisa ser resolvida, né? Quando eu penso em posicionamento, eu preciso olhar para isso também, porque posicionamento tem muito a ver com a minha postura, com o meu comportamento em relação ao mercado consumidor. Quando a gente for falar de go-to-market, a gente vai falar de posturas de comunicação para o mercado, tá? Isso tem tudo a ver com essa compreensão de estágio de maturidade do consumidor em relação à consciência da dor que ele tem. E aí a gente usa a palavra consciência, a gente pode usar a palavra inconsciência também. Às vezes ele tem a dor, mas ele não sabe que ele tem a dor. Ainda está no espectro inconsciente. Olha como é importante a gente compreender sobre essa estrutura psíquica para entender em que momento, dentro da estrutura psíquica do consumidor e do mercado, a dor dele é latente ou não, né? A dor dele é aparente ou não. Se não aparente, se a dor existe, quando ela vai aparecer para que o consumidor tome uma ação de compra? E como eu, através do meu posicionamento, posso ajudar esse consumidor a olhar para essa dor que ele tem, que ele conscientemente não enxerga, mas que eu posso ajudá-lo a olhar para isso e trazer à tona para que o meu produto ou meu serviço, a partir da minha marca, o ajude a resolver essa dor de maneira rápida e mais tranquila, tá? Isso é um ponto bastante importante para posicionamento. E aí, isso conecta com essa segunda linha em relação à maturidade de mercado. Legal, o consumidor conhece a minha solução, ele já sabe que tem uma dor, ele busca informação no mercado de soluções que vão resolver a dor e o problema dele, mas será que ele conhece a minha solução? Então, o meu posicionamento, olhando para mercados onde a consciência de problema ela é mais operante, ela já tem uma relação mais consciente com o consumidor, eu vou construir um posicionamento olhando essa perspectiva de altura, nivelamento de oceano de mercado. E aí o meu posicionamento precisa refletir esse impacto que o meu negócio tem na transformação da dor que ele já sabe que tem. Tá? Então, o posicionamento trafega por isso. Tudo isso aqui que a gente está olhando, tudo isso aqui que a gente está olhando são elementos fundamentais para a construção estratégica de marca. É o primeiro layer que a gente tem que olhar, pensando em mercado e consumidor, tá? E aqui a gente vai olhar o que é a jornada de compra, considerando toda a maturidade de mercado ou imaturidade de mercado, mas, obviamente, cada mercado tem a sua peculiaridade na jornada de compra, ok? E a gente vai trazer aqui elementos que são mais padronizados, a gente pensa de maneira macro em jornadas de compra, tá? Quais são os passos
que o consumidor precisa fazer para, né, se conectar com a minha marca e, de fato, comprar. Então, o primeiro passo deles é evidenciar, e aí, obviamente, como eu defino o meu posicionamento a partir dessa jornada, tá? O primeiro passo é evidenciar o problema, que a gente estava falando no chat anterior. Qual que é a maturidade do consumidor em relação à consciência e à percepção de que ele tem um problema a ser resolvido? Precisa ser evidenciado para ele, tá? E aí, qual que é o meu posicionamento e qual é o meu papel enquanto negócio para ajudá-lo no processo de evidenciamento desse problema? Evidenciou o problema, tem uma dor, sei qual é a dor que eu tenho, começo a buscar a solução para a resolução desse problema, dessa dor. E aí eu vou para o mercado olhar quais são as opções, quais são as propostas e as soluções que eu tenho para resolver esse meu problema. Aqui eu preciso ter um posicionamento muito claro e efetivo de diferenciação para me destacar, para gerar contraste para esse cara, para o cérebro desse consumidor que está buscando uma solução que resolva o seu problema de maneira prática, barata e efetiva, ok? Barata não, mas é um custo-benefício que faça sentido para ele, tá? Não gosto de usar o termo barato, porque isso vai depender muito do mercado, mas custo-benefício é um termo que qualquer mercado, ou a maioria dos mercados, que faz sentido para a maioria dos mercados, ok? Buscou as soluções, definir quais são as marcas que melhor se conectam com, 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 com as minhas questões, eu vou ouvir as propostas que esses caras têm para mim, e aqui eu começo um processo de racionalidade, né, na busca de atributos que me ajudem a tomar a decisão sobre a minha escolha de compra, e aqui não só esse processo racional, mas todo o processo de construção de significado de marca ajudam nesse processo. Então, de maneira inconsciente, e onde a gente entendeu que é uma parte muito significativa dos meus processos de tomada de decisão, né? A gente tende a achar que não, mas a gente está vendo aqui ao longo desse curso, esse curso serve para isso, para a gente se convencer de que os inputs inconscientes, eles são muito, muito, muito relevantes nos meus processos de tomada de decisão. Então, e marca é um ativo que opera no inconsciente. Então, tendo uma marca com significado, uma marca bem trabalhada, com elementos bem consolidados, eu construo significação de marca conectados a pertencimento, empatia, confirmações, isso é muito importante nesse momento de ouvir propostas, segurança, confiança, que vão ajudar esse consumidor a orientar, a conectar um processo racional das propostas, que tem a ver com custo-benefício, com atributos de produto, com esse processo imaginário da marca, a partir de personalização, posicionamento, identidades narrativas, conectadas com esses elementos que constituem o seu ser mental. Confiança, empatia, transformação e todos aqueles que a gente já viu, tá? E aí, obviamente, se impacta no próximo passo, que é a tomada de decisão. A gente já falou muito sobre tomada de decisão no bloco de cérebro. Impacta a ação de compra, impacta esse meio de caminho entre tomada de decisão e ação, que a gente está falando sobre análise de contexto, lembra? É sensação antecipada de prazer, de punição, análise de contexto, e todos esses processos conectados à significação da marca, operando nessas micro decisões que a gente tem ao longo desse caminho. E o pós-compra, também como uma fase da jornada, e se a gente quiser estender essa jornada, a gente vai falar também de indicação, de upsell, de cross-sell de produto, e a gente vai ter uma aula específica sobre isso, sobre lifetime value, sobre indicação, sobre relacionamento com a base de clientes, e como os elementos do cérebro operam para que eu consiga ter uma relação contínua com o meu consumidor ao longo do tempo, tá? Então, esse chart de jornada ele é importante. A gente vai, a partir de agora, olhar muito para esse espectro de jornada, e esse é o modelo padrão que a gente vai atuar, que a gente vai considerar para a construção do nosso conhecimento, ok? Aqui a gente vai falar agora sobre Reason Why, já para a construção efetiva de posicionamento. A gente vai usar como estrutura, como referência, para olhar
a construção do conhecimento sobre posicionamento, para o Simon Sinek, que é um consultor e um autor britânico, que traz para a gente o conceito do círculo dourado. Ele tem um livro chamado Comece pelo Porquê, e esse livro tem esse título porque ele conta para a gente a razão pela qual a construção de posicionamento precisa ser orientado para o porquê, e não pelo como e pelo quê, né? O que e o como eles são importantes, mas é o porquê que de fato gera conexão com o cérebro do meu consumidor, porque esse porquê está conectado com a minha diferenciação, com o meu contraste, e o contraste abre espectro de atenção no cérebro do meu consumidor, e também se conecta com os processos de transformação, de empatia, de segurança, de confiança, de confirmação, todos aqueles elementos que são elementos da constituição do cérebro humano, do comportamento do cérebro humano, que se conectam com a construção de conceito de marca no nosso inconsciente, tá? Então, o que o Simon vai trazer para a gente, que a gente traz aqui como ilustração, consolida tudo aquilo que a gente está construindo de conceito até agora de marca, e como é importante a construção de um posicionamento que seja conectado com esses elementos relacionados com vínculo social, com comportamento de padrão, com os processos de transformação e os processos de empatia. O como e o que vão se referir muito aos atributos de produto, de operação, de negócio, que são atributos mais hard sell, né? Então, como que eu opero a minha entrega de produto, como que eu realizo a minha operação, e o que é relacionado de fato ao produto, né? O que eu vendo, o que eu entrego para o mercado, né? Então, quando a gente pensa em Nike, o que é o tênis, né? O tênis em si, num processo de construção de posicionamento, não diferencia o negócio, não gera valor efetivo para o produto, né? O como eu faço isso? Através de uma tecnologia diferenciada. Aqui eu começo a trabalhar um projeto de diferenciação para a construção de posicionamento. Mas o porquê eu faço, né? A razão pela qual eu existo é o que de fato vai gerar essa construção de significação de marca. Eu existo para gerar, para que o meu consumidor, para ser mais empático com os processos de transformação do meu consumidor, né? Então, quando a marca usa o Just Do It como uma frase de posicionamento de marca, ela está dizendo que eu, enquanto detentora do Just Do It, incentivo você e apoio você nos seus processos de transformação. Os processos de transformação que o esporte traz em si no seu conceito. Então, por exemplo, o processo de transformação de um potencial cliente da Nike é o processo de emagrecimento, por exemplo. Então, o Just Do It reflete inconscientemente o aval que a marca traz e o potencial que a marca traz para este processo de transformação relacionado ao emagrecimento, por exemplo, né? Então, a escolha de um posicionamento que pode se refletir no slogan, que pode se refletir no statement de marca, numa headline, por exemplo, precisa estar conectado, precisa traduzir para o inconsciente, para os processos de construção de significação de marca, como esse negócio, como o negócio tênis opera na transformação do meu consumidor, ou como esse negócio é empático com os processos de transformação do meu consumidor, ou como ele é um elemento de segurança e de confiança para o meu consumidor, ou como ele confirma padrões, como ele confirma comportamentos dentro do cérebro do meu consumidor, enfim, como ele se conecta com todos esses elementos que a gente está olhando ao longo deste curso e ao longo do espectro de compreensão do cérebro, né? Então, é bastante importante esse conceito para a gente, tá? Quando a gente olha para a construção de posicionamento. E aí, quando a gente olha para a Apple, a gente consegue muito claramente também ilustrar isso, né? O que e o como da Apple está relacionado a venda de celulares diferenciados, né? Com uma usabilidade interessante, com um design interessante. Mas o porquê eu faço isso é o Think Different, que é o statement da marca, que é o posicionamento da marca. Eu quero que você pense diferente. Olha como o Think Different, pense diferente, se conecta
com um daqueles elementos da lista de cérebro que a gente olhou nas aulas, que é os meus processos de transformação. O que a Apple está dizendo para o consumidor é: eu apoio você nos seus processos de transformação, que eu sei que são inatos, que são totalmente, que constituem o seu ser enquanto indivíduo. Você não consegue fugir dos seus processos de transformação. Eu apoio você nos seus processos de transformação. Esse é o porquê eu existo. E o Think Different, ele traduz para o inconsciente, através de um posicionamento, este posicionamento de diferenciação da marca para o mercado. Como eu faço isso? Oferecendo produtos também diferenciados, produtos que quando eu olho para o mercado competidor, são diferentes, transformam a sua visibilidade em relação ao mercado, e são produtos que também te ajudam no seu processo de diferenciação. Olha o quão sofisticado é a elaboração desse conceito e essa compreensão da construção de um posicionamento que é orientado para o porquê e que é orientado para esses elementos que constituem o nosso comportamento no cérebro humano, construídos ao longo da evolução para a nossa sobrevivência. Né? É muito interessante, você que está acompanhando o curso desde o começo até agora, essa construção desse conhecimento, desse raciocínio, para chegar num momento efetivamente prático de construção de marca e de posicionamento, e isso fazer sentido em uma construção de conhecimento, né? Muito bom. E aqui, para a gente finalizar essa aula de posicionamento, precisa ter claro que posicionamento projetado e posicionamento real são elementos distintos na projeção de marca, né? Nosso trabalho de construção de marca e de branding, né? Posicionamento projetado é o que a marca fala sobre si. Então, a Apple está dizendo think different. Ela constrói elementos de projeção de marca. Então, posicionamento, personalidade, a sua identidade, as narrativas são construídas pelos times de marketing e projetados através de comunicação, através de contraste, frequência e contexto para o imaginário do consumidor para construir significação, ok? Mas a gente precisa lembrar que construção de marca não se restringe a essa construção de ativos de marca. A gente também está falando de um processo muito importante de customer experience, né? A experiência do consumidor ao longo da jornada de compra e ao longo dos processos de consumo, de fato, de conexão com a empresa, e da opinião pública, né? O que outras pessoas que já consumiram esse produto têm a dizer sobre o produto, o que os especialistas de mercado têm a dizer sobre esse produto, sobre a marca. Tudo isso constrói essa projeção, essa construção de marca no imaginário. E esses elementos, tanto de customer experience quanto de opinião, né, opinião pública de especialistas e de mercado consumidor, é o que vai configurar a construção de um posicionamento real. Então, quando eu somo essas opiniões e a experiência do consumidor, aquilo que eu projeto enquanto projeto de marca, a partir dos meus ativos de marca, se torna o posicionamento real, muito corroborado por aquilo que o mercado fala sobre a minha marca, né? Então, a experiência do de consumo e a opinião pública validando a marca através de todo o espectro de relacionamento. Então, o que as pessoas da empresa, os colaboradores, os times de venda, atendimento, as lideranças falam sobre a marca, isso constrói opinião e experiência. Como os processos da empresa acontecem, são processos positivos, eles de fato acontecem, eles facilitam a conexão do consumidor com o produto, com a empresa. Isso impacta em projeção de posicionamento, em construção de marca, né? A qualidade do produto e do serviço, né? Isso é super importante. E aí, quando a gente vai olhar para a prova social, a gente entende o impacto da qualidade nessa construção de opinião, que impacta no processo de construção de significação de marca no nosso inconsciente, né? Se eu tenho uma crise gerada por um produto, por um problema de produto, por um recall de produto, por exemplo, isso fatalmente vai ter impacto no meu processo de construção de posicionamento real, né? De como essa marca ela é percebida pelo mercado consumidor, tá? A transparência da empresa com as suas informações, né? A maneira como ela se comunica com o mercado,
isso impacta também nesse processo de construção de posicionamento, ok? A facilidade da comunicação tem a ver com esse processo de transparência, o seu poder na resolução de problemas, e isso é uma questão que eu vejo muito as empresas patinarem, né? As empresas operam muito bem nos seus processos de venda, nos seus processos de pós-venda, mas nos seus processos de resolução de problemas no pós-venda e ao longo do seu relacionamento com o consumidor, ao longo do tempo que ele consome o teu produto, está na tua base de produto, é muito mais complexo, né? É um trabalho que a maioria das empresas dificilmente acerta no fim do dia, e isso tem impacto fundamental nessa construção de significação de marca no nosso inconsciente, ok? A agilidade com a qual eu opero, com a qual eu entrego valor, entrego a resolução do problema do meu consumidor. Lembra, a gente está falando aqui de resolução de dores, de problemas, o quão rápido eu sou nesse processo. Isso também impacta nessa construção de posicionamento real e de marca e de conceito de marca no nosso imaginário. E, por fim, a acessibilidade, né? Ele é um produto acessível, ela é uma marca acessível, então isso também acaba refletindo muito nesse processo de posicionamento e de construção, de configuração de realidade em relação a essa construção de posicionamento, ok? Então, esse chart, ele finaliza essa aula sobre posicionamento e sobre diferenciação. Então, aqui a gente viu quais são os elementos principais nesse processo de construção de marca, o que é importante olhar, né? E lembrando que aqui a gente está falando de uma perspectiva ainda muito estratégica de negócio, muito estratégica de construção de marca, e o posicionamento como o primeiro elemento, como o primeiro ativo de marca, que quando construído, bem construído, conecta o meu negócio ao cérebro do consumidor, construindo o significado de marca que eu quero que seja operante no seu imaginário daqui para frente, ok? Agora, a partir daqui, nas próximas aulas, a gente vai falar dos outros elementos: personalidade, identidade e narrativas, ok?